Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Meus amigos e minhas amigas, preste atenção. Hoje o tema chama-se Escolas de Planejamento ou Escola das Estratégias e assim por diante. Gente, este assunto aqui é um assunto que pode ser cobrado em 2 itens do edital, tá? Depende do edital, tá? Por exemplo, planejamento estratégico, está aqui, né? Planejamento estratégico, pode se cobrar aí, planejamento estratégico, no assunto pode cobrar sim o tema escola de planejamento, está lá. Outro assunto, né, muito importante, que está vinculado a essa aula, chama-se administração estratégica, ok? 2 tópicos, primeiro tópico, planejamento estratégico, segundo, administração estratégica. Professor, qual que é o grau de incidência de cobrança deste assunto na prova? Gente, tem que ser franco com vocês, o grau de incidência é um grau pequeno, né? Poucas questões de prova de todas as bancas de concurso costumam cobrar as escolas de planejamento. Mas eu digo para vocês o seguinte, pode cair, se está lá no seu edital, planejamento estratégico, administração estratégica, pode cair esse assunto. Então, por que não você aí investir 25, 30 minutos do seu tempo, aprender esse assunto de forma definitiva e torcer, orar para que este assunto seja cobrado na prova. Porque é o seguinte, esse assunto é pouco abordado pelos professores de administração, pouquíssimo abordado, tá? E o examinador pensa que você não estudou. Então é o seguinte, se for cobrado, vão ser questões muito fáceis e você estudou, você vai acertar esse ponto, você vai gabaritar. Assim que é a mentalidade do vencedor, assim que é a mentalidade, assim que deve pensar o aluno concurseiro que vai ficar competitivo e vai ser aprovado. Bacana? Então vamos lá, né? Escolas de planejamento. Professor, manda lá, né? Um resumo da aula de hoje está aqui, né? Ah, professor, eu estou um pouco sem tempo, o que eu devo priorizar? Esse slide aqui, né? Primeira informação importante, tá? Nós temos aí, ó, escolas do pensamento sobre formulação de estratégias, né? Ou escolas de planejamento. Nós temos 10 escolas, tá? 10 escolas, tá? Primeira escola, escola do designer. Segunda escola, escola do planejamento. Terceira, escola do posicionamento. Quarta, escola empreendedora. Quinta, escola conectiva. Sexta, escola do aprendizado. Escola do poder. Escola cultural. Escola ambiental. Escola de configuração. Pronto, são 10. Bacana. Atenção, pasmem. 80% das questões de prova que versam sobre este assunto, ele quer saber a síntese. Por exemplo, ele quer saber se você sabe que a escola cognitiva ela vai adotar o processo mental na elaboração aí da formulação estratégica. Ou seja, atenção, além das 10 escolas, você deve saber qual que é a palavra-chave, qual que é a síntese de cada escola. Por exemplo, escola do designer, concepção, tem que saber. Escola do planejamento, processo formal. Aí eu já dou uma dica para você, cara, né? Tem aqui, ó, tem um processo formal, né? Aliás, vamos para frente aqui, né? Processo formal. Escola do posicionamento, processo analítico. Escola empreendedora, ó, processo visionário. Escola conectiva, processo mental. Escola do aprendizado, processo emergente. Escola do poder, processo de negociação. Escola cultural, processo coletivo. Escola ambiental, processo reativo. E escola de configuração, processo de transformação. Então, nós temos aqui as 10 escolas. Papo reto com vocês, que isso aqui deve fazer parte da sua revisão. Isso aqui você mata 80% das questões de prova. Então, na prova, eu já vi várias provas que falam o seguinte, escola do designer, ele vai falar que é o processo visionário. Isso está errado, tá? Visionário vai ser empreendedora. Escola do design vai ser a concepção. Bacana? 10, né? Mas, professor, de onde que surgiu essa escola aí? As escolas de formulação de estratégia, escolas do planejamento. Nosso saudoso, né, Henry Mintzberg, tá? Henry Mintzberg, sou fãzaço desse cara, Henry Mintzberg. Ele escreveu um livro, tá? Um livro
lá Safari de Estratégias, na qual ele estudou a filosofia e a concepção de todas as escolas de todas as escolas de planejamento, formulação de estratégias a partir da década de 60. E o professor Hermitsberg, né, chegou à conclusão de 10 escolas, e essas 10 escolas, ela, como síntese, como filosofia, olha só, por exemplo, olha aqui, a Escola do Poder, síntese de filosofia, um processo de negociação. Né? Então, ele chegou a essa magnífica contribuição. Vamos ler o texto comigo aqui. Na perspectiva de apresentar as escolas da administração estratégica, relatadas por Henry Mintzberg no livro Safari de Estratégia. Então, olha só, está no comando da sua questão. Safari de Estratégia. Ele quer saber se você sabe quais são as 10 escolas e dessas 10 escolas, qual que é a filosofia central de cada uma. Assim que funciona. Essa é a letra do sucesso. Né? Foi realizado um estudo da filosofia de cada uma das 10 escolas de estratégia, a fim de receber as principais contribuições dessas na administração das empresas e organizações. Bacana, tá aí. Então, nós já estamos falando aqui, já temos algumas coisas muito importantes que nós já estudamos. Nós já estudamos as 10 estratégias, qual que é a palavra-chave de cada uma delas. Estudamos que isso é o resultado do estudo, do trabalho, do esforço do nosso grande mestre Henry Mintzberg. E o professor Henry Mintzberg consagrou esse trabalho no seu livro Safari de Estratégia. Bacana? Outro aprendizado importante na aula, né? Grande mestre Henry Mintzberg, tá? Ele compilou essas 10 escolas em 3 categorias. Primeira categoria, escolas prescritivas. Segunda categoria, escolas descritivas. E a terceira categoria, escola configurativa. Professor, por que escola configurativa está no singular? Porque só tem uma escola, que é a escola da configuração. Bacana? Então, outro aprendizado importante na aula. Henry Mintzberg elaborou 3 categorias para enquadrar as 10 escolas. Primeira categoria, escola prescritiva, ou seja, vai prescrever uma receita como regra e as demais deverão o quê? Seguir. São a escola do designer, escola do planejamento e escola do posicionamento. De novo, quais são as 3 escolas que pertencem à escola prescritiva, escola do designer, escola do planejamento e escola do posicionamento. Fechou. Se tem a prescritiva, tem a descritiva, né, que vai descrever situações, mas não como regras. Né? Quais são as escolas descritivas? Comigo aqui, escola empreendedora, escola conectiva, escola do aprendizado, escola do poder, escola cultural e escola ambiental. Novamente, as escolas que pertencem à categoria descritiva. Não pode ter preguiça. Comigo, primeiro, escola empreendedora, escola conectiva, escola do aprendizado, escola do poder, escola cultural e escola ambiental. Fechou. E, finalmente, a escola configurativa vai ser o quê? A escola da configuração. Fechou? Bacana. Então, vamos lá. E agora, professor? Agora nós vamos estudar rapidamente cada uma das escolas. Qual o conhecimento necessário, importante, que você deve saber para o dia da prova, né? Ok? Tudo esse cara aqui, todos esses caras aqui, tá? Deixa eu achar meu livro aqui no meu estúdio. Onde que está o meu livro aqui? O livro do Alberto Kevenato e do Sapiro. Vou pegar aqui, só um minutinho, parei. Deixa eu achar esse livro aqui, né? Professor, não estou achando esse livro. Eu devo ter emprestado para alguém esse meu livro que estava aqui. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Desculpa aí a minha saída, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Qual que é a estratégia do professor Luiz? Eu vou falar em um slide, tá? O necessário de cada escola. Qual que é o nosso foco? O meu foco aqui é só um, cara. Eu não quero transformar você em um doutor em administração, um mestre. O meu objetivo aqui é lhe preparar você com conhecimentos bastante objetivos e técnicos para te subsidiarem no dia da prova, para você fazer a questão, ou seja, para acertar. Isso aqui, gente, é muito fácil, tá? É o necessário, tá?
Tá? Professor, eu quero aprofundar. Cara, se você quiser aprofundar sobre isso aqui, vai embora. Então, primeira escola, escola do design. Primeira consideração fundamental sobre essa escola, é a mais cobrada de todas. Tá aí. É a mais cobrada de todas. Professor, por quê, professor? Porque na escola do designer, que tem a formulação da matriz SWOT. Essa escola do designer também é conhecida como matriz SWOT. A escola do design também é conhecida como a escola da concepção. Então, tem que saber, cara. Ó, escola do designer, também conhecida como uma escola SWOT, da matriz SWOT. Por que ela é mais cobrada? Porque essa metodologia do planejamento, do diagnóstico estratégico, você elabora o diagnóstico estratégico, uma análise ambiental interna, externa, você formula uma estratégia. É que o assunto de planejamento que mais é cobrado em concurso. Então, o examinador quer saber se você sabe que o SWOT faz parte da escola do designer. Só isso. Se você sabe disso, você acerta as questões, né? Vamos lá. Palavras-chave importantes que você deve saber. Então, a escola do designer, também é conhecida como escola da concepção, tá? Da concepção estratégica. Também é conhecida como escola SWOT. Além da escola SWOT, essa escola do design tem um arquiteto individual, ou seja, o grande líder da organização, ele vai ser o arquiteto do planejamento da organização. Fechou? Entenderam? Isso é importante. Comigo aqui. Quem pensa a estratégia é a alta administração. Assim, as decisões mais importantes são centralizadas nesses executivos principais, que são considerados arquitetos estrategistas. Então, olha só, arquiteto individual. Quem que é esse cara? Esse cara que está no topo da administração, lá no topo da pirâmide, a alta administração. Ele é chamado o quê? De arquiteto estrategista. A estratégia pode ser definida como a determinação das metas e de objetivos básicos de uma empresa a longo prazo, bem como da adoção de cursos de ação e alocação dos recursos necessários à consecução dessas metas. Bacana, então isso aqui é a escola do designer. De novo, o que é importante saber? Você tem que saber o seguinte, ó, concepção, arquiteto individual e escola SWOT, matriz SWOT. Fechou? 10. Próxima escola, segunda escola, né? Escola do planejamento. Essa escola do planejamento, tá? A palavra-chave é o seguinte: o processo de planejamento ele vai ser, olha só, formal. Formal. O que é formal? Documentado, escrito, tá? Tá? Se ele é formal, ele é o quê? Controlado. Então, a escola do planejamento, ela vai elaborar a estratégia que vai ser o resultado de um processo controlado, formal e elaborado com várias etapas, ou seja, possui um alto nível de complexidade. Além disso, tá? Diferentemente da escola anterior, que você tem um arquiteto estrategista, nós temos aqui o líder. Bacana. O líder é o cara que está lá no topo da organização. Só que esse líder, ele vai receber a contribuição do staff. Professor, quem são o staff? O staff são os técnicos, são os assessores diretos, de assessoramento direto do líder. Então, o processo de elaboração de estratégia, você vai ter o líder. Esse líder vai ser auxiliado por uma equipe de staff, tá? E ele vai ser feito num processo formalizado, controlável, tá certo? Elaborado. Palavra-chave, formal, cara. Líder, staff, pronto, você acerta todas as questões. Vamos ler aqui. O executivo também é o foco, tendo o apoio do staff de planejamento, apoio técnico. A concepção, ou seja, a execução dos planos estratégicos, é atribuição dos planejadores e não do executivo principal. O líder máximo irá aprovar esses planos, ele é, de fato, o responsável. Então, está aqui para vocês a escola do planejamento. É muito simples esse assunto, cara. Tá? Agora, se você quer... Aqui, gente, tem... Essa aula aqui, se você quiser aprofundar, você pode fazer 10 teses de doutorados. Cada escola dessa dá para você fazer uma tese de doutorado, mas não é preciso para a prova de concurso. Vamos lá. Outra escola
é chamada escola do posicionamento, tá? Gente, escola do posicionamento, tá? Essa escola do posicionamento, tá? Essa estratégia de posicionamento tem como referencial teórico Philip Kotler, né? Potter, tá? Então, esse Potter aqui, Philip Potter, né? Professor, quem que é esse cara? Esse cara lá é o pai do marketing, né? Professor, eu já estudei isso nas aulas com o senhor aí, professor. Esse cara aí que escreveu aquele negócio, liderança em custos, diferenciação, exatamente. Então, lideranças e custos e diferenciação são tipos de estratégias da escola de posicionamento, né? Ou seja, essas estratégias, elas são genéricas. Tá? Então, falou estratégias genéricas, você tem que lembrar obrigatoriamente da escola de posicionamento de Potter. Bacana? Então, lá. O processo de elaboração é analítico, tá? Analítico, sistemático e prescritivo, focado no executivo principal. Possui estratégias tidas como formações genéricas, tá? Olha só, genéricas, tá? Genéricas. Essa palavra genérica que você tem que vincular à escola de posicionamento. Isso que é mais cobrado em concurso. Que representam posições a serem assumidas diante de um mercado competitivo. Professor, eu quero algumas posições a serem assumidas perante o mercado competitivo. Liderança em custo, diferenciação, teoria do Potter. Estratégia é um padrão ou plano para integrar as principais metas, políticas e consequências de ações de uma organização para uma postura singular e viável, com base em suas competências internas relativas, mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes realizadas por oponentes inteligentes. Então, está aqui toda uma questão de estratégia de Philip Kotler, ok? Bacana, fechou. Então, essa é a terceira escola, presta atenção. Ó, posicionamento, Kotler, ok? Estratégias genéricas, isso você deve saber. Exercício, vamos lá, vamos praticar. TCE, Paraná, FCC 2011, cargo de analista. Em gestão estratégica, a escola segundo a qual as estratégias são genéricas. E existem a priori, claramente definidas Pronto. Gente, qualquer assunto, escolas estratégicas, escolas do planejamento, nós temos quantas? 10. Tá? Eu disse para vocês, você tem que saber quais são as 10 escolas e qual que é a palavra central de cada uma. Se você sabe isso, você acerta todas as questões. Por exemplo, escola conectiva, mental. Ok? Designer, concepção. Arquiteto da estratégia, SWOT, né? Ambiental, qual que é a palavra-chave? Reativa. Empreendedora, qual que é a palavra-chave? Visionária. Posicionamento, qual que é a palavra-chave? Genéricas, Philip Kotler. Pronto. Não acredito, professor, acertei e consegui compreender, adquirir o macete. Cara, agora você vai no automático, meu amigo. Agora você vai no automático, você tem condições aí de acertar em todas as questões de escola das estratégias, escola do planejamento. É muito fácil, cara. Siga a nossa orientação pedagógica que você vai longe, meu amigo. Porque aqui, eu digo, o professor aqui faz de tudo, cara. De tudo para que você aí fique competitivo, que você acerte todas as questões. Vamos lá. Escola empreendedora. Palavra-chave? Já sabe, já decorou, qualquer visionária, né? Professor, como assim esse cara aqui, essa escola empreendedora, ela é descritiva, não é prescritiva, tá? Ela é descritiva, né? Ela vai dar o norte. Outras 3 anteriores, a prescritiva, ela vai ditar a receita, né? Que é a escola lá do planejamento, a escola do posicionamento, a escola do design, ela vai dar um roteirozinho para quê? Vai dar um roteirozinho para as organizações fazerem o planejamento. Tá? Agora, essa aqui não, ela é descritiva. Empreendedor é aquele cara que tem visão, o grande líder da organização, tá certo?
Então, ele elabora as estratégias de acordo com o quê? Com a sua visão. Ele é um cara visionário. Ele é empreendedor, né? Trata-se de um processo visionário. Ou seja, a estratégia é uma visão. É uma visão, ele enxerga na frente. Um olhar para o futuro. A sua formulação e implementação são centralizadas na pessoa do líder máximo da organização. Porque esse líder máximo da organização, ele é um cara empreendedor, é um cara visionário. Aqui, tá? Esse aqui é aqueles casos lá, você encontra algumas pessoas, eu tenho tal coisa, eu tenho tal coisa, tal coisa. Puta, você fala, como é que você consegue fazer isso, cara? Você tem algum plano? Mostra o seu plano para mim. Ele fala, eu não tenho nada escrito, está tudo aqui dentro. As coisas que a gente vai observando, analisando futuras oportunidades de negócio, ou seja, um cara empreendedor, um cara visionário. Então, essa é a formulação da estratégia do plano dele. Ok? Bacana? Entenderam? 10, né? Próxima escola, qualquer, vamos ver aqui. Escola conectiva, né? Conectiva. Cara, aqui não é só estudar para concurso, é para a vida. Falou na palavra conectiva, você tem que já ligar no seu radar. Puxa, o cara é inteligência, ou seja, mental, exatamente. Então, os caras que têm grande poder, tá? Grande poder de concentração, de elaboração do novo, de criação. Escola conectiva. Então, ele vai elaborar a estratégia de acordo com a sua cabeça, né? Caracterizado por um processo mental. A estratégia é resultado de um processo conectivo. Inteligência interna, aquisição de conhecimento e percepção. Tá? Como é que ele adquire conhecimento e percepção do que está acontecendo? Que ocorre na cabeça daquele que traça a estratégia. As estratégias surgem de acordo com a maneira que as pessoas interpretam as informações do ambiente externo. Tá? Essas escolas aqui descritivas, né? Nós vimos a anterior, que foi a escola empreendedora, e agora conectiva, elas não são formais, elas são informais. É do cara lá que vai elaborar o processo de planejamento, elaboração de estratégia da empresa. Conectiva, palavra-chave mental, aquele cara inteligente que consegue aí elaborar a estratégia. Né? Próxima escola, aprendizado. Aprender. E aí, professor? Quem que é o principal referencial teórico dessa linha de pensamento? Cara, Peter Singer, né? Peter. Tá? Ou seja, as organizações que aprendem, do aprendizado das organizações que vão elaborar as estratégias, né? Ou seja, palavra-chave, olha só, a formulação é emergente, vai emergir da própria organização que a aprende. Mediante um processo informal, olha aí, descritivo, informal, né? Descritivo, relacionam-se com o aprendizado gerado ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, vai produzindo conhecimento, vai produzindo aprendizado, e Peter Singer fala claramente, as organizações que aprendem, né? É gerado ao longo do tempo. Importante destacar que a formulação e a implementação não são etapas distintas. Olha só, a formulação e a implementação não são etapas. Então, primeiro eu vou formular, depois eu vou implantar. Ou seja, acontece simultaneamente, né? Bacana? Ok? Se fosse etapas distintas, ela seria lá da escola prescritiva, não descritiva. A essência da estratégia está no desenvolvimento da capacidade organizacional para adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento. Bacana. Escola do aprendizado, palavra-chave, emergente, surge da própria organização. Referencial teórico, Peter Singer, as organizações que aprendem. Com esses macetes, você acerta qualquer questão, cara. Papo sério com vocês, né? Exercitando, IF Bahia, Funrio, 2016, administrador. Mintzberg e Alastair e Lampel, desculpa a pronúncia do meu inglês aí, 2000, definiram em seu livro Safari de Estratégias. Safari de Estratégias, as 10 escolas denominando-as com o adjetivo que melhor parece captar a visão de cada uma tem no processo de estratégia. Nesse sentido, a escola que formula a estratégia como um processo emergente
foi denominada de emergente, né? Emergente, emerge da própria organização. Vamos lá. Escola do aprendizado, correto. Peter Singer, não é isso? A escola do aprendizado. Palavra-chave. Vou colocar agora no preto, porque acabou ali a tinta, né? Ó. Então, o aprendizado vai ser emergente, ó. Ó. Palavra-chave da cultural, qual que é? Já sabe, você tem que saber. Coletivo. Palavra-chave da configuração, você já sabe qual que é? Ó, transformação. Palavra-chave da concepção, desculpa, do design, já falei. Concepção, né? Aqui nesse cara está o quê? A matriz SWOT, está o que mais? Está o arquiteto aí da estratégia. Empreendedora, visionário. É incrível, né, gente? Como que o exercício tem uma capacidade de fixação do conteúdo de forma extraordinária. Bacana? Então, exercício fácil aí, aluno do LAC aí, com certeza não erra uma questão como essa. Bacana? Continuando, né? Escola do poder. Escola do poder, qual que é a palavra-chave que você deve vincular? Negociação, tá? Negociação, tá? Formulação caracterizada por um processo de negociação, conversa, né? As referências são o poder e a política, tanto no ambiente interno quanto nas relações da empresa com o ambiente, né? Essa escola da negociação, do poder, mesmo aqui sendo de administração privada, né, tal, mas aqui é muito comum esse tipo de elaboração de estratégia, principalmente do poder público, né? Quando as pessoas têm aí a negociação do orçamento público, o poder executivo negociando com os demais poderes, o orçamento, o poder da negociação. Ok? Fechou? 10, né? Escola cultural. Cara, cultural, né? Isso aqui são as pessoas que elaboram, as escolas que se elaboram o planejamento através do quê? De socializar, interagir com outras pessoas, ou seja, através do coletivo. A palavra-chave cultural é coletivo. Tá? São aquelas pessoas que têm que ter interação social. Né? A formulação é um processo coletivo, ou seja, elaborado por todos, com forte interação social, com base nas crenças e nas interpretações comuns aos membros da organização. Tá? Então, cultural, coletivo, ok? Próxima escola. Escola ambiental, né? Essa escola ambiental aqui, ela é reativa, né? Vou explicar um pouco mais sobre esse cara para vocês, né? Reativo, né? Reativo, comigo aqui. Olha só. Aconteceu alguma coisa no meio ambiente, a escola, comigo, ela reage. Ou seja, ela vai agir passivamente. Mudou a situação, ela muda também. Então, não é ela que vai mudar a situação, ela vai ser reativa, né? Aí é o seguinte, você estudou lá comigo as teorias da administração, tá? E nós temos uma teoria chamada teoria da contingência. Olha aí, ambiental, palavra-chave, reativo. Teoria da contingência, vinculado à escola ambiental, ou seja, de acordo com a situação que vai ter uma ação. De acordo com a situação que vai ter uma ação. Fechou? 10, está aí para vocês. Né? Trata-se de um processo reativo. Nunca se esqueçam disso. Ou seja, a organização atua como um agente passivo diante das circunstâncias impostas pelo meio ambiente. Então, o meio ambiente que vai ditar as regras. Né? Referencial teórico a essa escola do pensamento, a escola do planejamento, teoria da contingência. Fácil, né? Não tem como errar, né, gente? 10, né? Vamos praticar um pouquinho aí, galera. Vamos lá, um exercício para o pessoal aí. Inmetro e Decam 2015, cargo de analista. A história sobre a literatura estratégica sugere que ela tem sido caracterizada por 10 principais escolas desde o seu início, nos anos 60. Ok.
Ó, 10 principais escolas, ó, Safari da Estratégia, Henry Mintzberg, tá? Entre elas, a escola que refere-se à maneira como as organizações usam graus de liberdade, para manobrar entre seus ambientes. Você já sabe, né, cara? Ambientes, né? Esse cara aqui, nós estamos falando de quê, ó? Ó, liberdade para manobrar entre seus ambientes. Ela é passiva, ó, reativa, ok? Ó, nesse contexto é incluída a chamada teoria da contingência. Expliquei para a galera que a teoria da contingência faz parte do quê, ó? Da ambiental. Ah, já chegamos na resposta, mas vamos ler tudo para aprender mais, né? Que considera as respostas esperadas das organizações para situações contingenciais, uma posição para cada situação. Não existe uma regra absoluta para tudo. Assinale a alternativa que completa corretamente essa afirmação. Poder não é. Poder é negociação. Ó. Ó. Designer, concepção. Ambiental, reativa. É essa a resposta. Empreendedora, visionária, posicionamento, formal. Está aí, nós já temos aí, entendeu? Já temos aí todas as respostas. Então, gabarito correto. Desse exercício muito fácil para quem estudou. Para quem não estudou, aí vai ter dificuldade. É letra C, tá? Letra C. Fechou? 10, né? Última escola. Escola da configuração, transformação. Muito interessante essa escola, cara. Muito interessante, né? Olha só, isso aqui é uma quebra de paradigmas. A organização está em um nível de estabilidade. Ela vai transformar, ela vai configurar. O que é isso? Ela vai sacudir essa empresa que está na estabilidade para criar o novo, para transformar em algo demais. Isso que fala configuração, transformação, né? Então, esse é o tipo de líder que, né, no linguajar aí da administração, tá? Eu tive um chefe muito interessante que os subordinados dele, né? Trabalhava diretamente com ele, né, era assessor dele, né? De uma rede de supermercado, no varejo, aprendi muito sobre organizações. E o pessoal falava assim, ó, senhor fulano de tal adora colocar, tá, um tubarão no aquário junto com os peixinhos. O que acontece? Está lá o aquário, tem os peixinhos vivendo, nadando tranquilamente na sua vida normal, ou seja, estável lá na situação. O cara coloca um tubarão para quebrar todo o status quo do aquário do que ele vive. Então, essa aí é a configuração e a transformação. É claro que isso aí é o quê? Para empurrar, para criar, para forçar a pessoa a dar o máximo de si, transformar o peixinho também em um tubarão. Por isso que fala escola da configuração, escola da transformação. A formulação é representada por um processo de transformação. Nessa escola, a organização detém uma determinada configuração cuja estabilidade é interrompida. Então, ela está em estabilidade e ela é interrompida. Ela vai ser transformada ocasionalmente. Então, ela faz essa interrupção ocasionalmente pelo processo de transformação que origina as novas estratégias. Pronto, as 10 estratégias. Para finalizar, vamos ao último exercício. CGU ESAF 2012, cargo de analista. Entre as diversas escolas do pensamento estratégico, uma delas possui caráter abrangente e eclético, segundo o qual, para cada período ou situação de contexto, a organização deve adotar uma determinada estrutura de formação de estratégias, em função da alternância entre estabilidade e necessidade de transformação. Rapaz, qual que é a escola que rompe com isso? Tá? É a da transformação. Ó, transformação, estabilidade, escola da configuração, letra D. Né? Designer, concepção. Empreendedorismo, visionária. Ambiental, reativa. Tá? Então, nós temos aí para vocês aí, ok? O gabarito correto desse exercício muito fácil é a letra D de dado, configuração, ela que faz esse rompimento. Bacana? Ok, né? Bom, meus amigos, minhas amigas, aí terminamos mais uma aula.
de um assunto aí bastante interessante, um assunto fácil, um assunto aí que eu teria muito para ministrar para vocês, para enriquecer essa aula, mas isso aqui é o suficiente para os alunos aí. Esse é o método do professor Luiz Antônio, o método pragmático. Vamos lá. Churchill, né? Primeiro-ministro inglês que conduziu aí, que estava à frente ao Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, né? Onde o Reino Unido aí foi altamente atacado, né, na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Essa é a letra, essa é a diferença de pensamento. O pensamento que vai fazer você, cara. Então, cultive pensamentos positivos, retire pensamentos negativos, enxergue o mundo de oportunidades, mesmo naquela situação de dificuldade. Essa é a palavra. Ok, meus amigos, fortíssimo abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.